Pessoal, bom dia. Ô, professora, a gente vai ter esse papo prévio, mas primeiro de tudo, eu quero te agradecer, porque na condição de professores que somos, a gente sabe como eu fico pensando às vezes o seguinte, quando a gente conversa com uma pessoa da sua magnitude, quando eventualmente conversamos com o Pablo, etc., eu penso, a minha rotina é apertada, muito, 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 dar tempo para alguém é algo muito difícil. Aí quando você disponibiliza seu tempo para nós, isso enche a gente de alegria e nos inspira. Porque às vezes é como se fosse um recado, olha, a Maria Berenice, estou aqui conversando com vocês. Deem atenção aos seus alunos. Isso serve até de sabedoria e de aprendizado para nós. Muito obrigado, viu, professora? Não, eu que agradeço e gosto muito desse tipo de iniciativa. Ou seja, o professor não se limitar à sala de aula e lá despeja conteúdo e deu. Sabe? Essa iniciativa, ela mostra o comprometimento de vocês com o aluno, com o crescimento, com a conscientização deles. Acho isso significativo. Eu não podia deixar de estar aqui, ainda que esteja mergulhado numa tragédia sem precedentes no nosso estado, que está uma situação muito, muito complicada. E eu acho assim, bom as pessoas que não estão aqui terem minimamente a ideia do que Uhum, está se uhum. passando, né, por aqui. O estado do Rio Grande do Sul, gente, ele acabou, né? Nós passamos Nossa. trabalhando todos os dias. Eu entrei numa equipe que nós elaboramos cachorrinhos quentes e distribuímos na base de 2.000 por dia. Hoje era para eu estar lá, mas eu disse, não, um gap, daqui a pouco eu vou para Uhum. lá, né? Porque as pessoas estão passando fome. É uma situação muito, muito horrível, né? É, Nossa é, Senhora. a gente, e fique à vontade, inclusive é um pedido nosso, professora, porque eu conversei isso com a minha esposa recente, é uma coisa de quem está distante. Eu falei, Fran, a gente está aqui em Minas, tranquilo, não... a gente ajuda. A 30 metros da minha casa tem um ponto de solidariedade. A gente vai lá, aquele da Avenida Brasil, o Guilherme e o Hélio vão saber de qual eu estou falando. Caminhões saem quase que diariamente de lá. Mas quando a gente vai lá, ajuda, carrega, leva uma roupa, a gente não tem noção da magnitude. Eu não estou lembrando quem, não sei se foi aquele Pedro Scooby, eu vi um corte de repórter de podcast dele falando que a água chegou aos fios de tensão do poste. Isso é inimaginável para nós. Chegou a entrar no terceiro, de prédios de 3 andares no terceiro andar. Então, acho que muito a responsabilidade é do governo, né, é estatal, por não prever e não... Nós moramos, de fato, num estado, numa zona do estado, onde é um centro de desaguamento de águas. Mas, assim, ó, muita responsabilidade dos cidadãos. No momento que se vê a quantidade de lixo, né, que existe nos rios e onde ele corre, que até estragou todas as estações de água, mesmo com toda a tragédia, quando começou a voltar, todos eles quebraram pela quantidade de lixo que corre nos rios. E daí a responsabilidade de criar consciência das pessoas, e que, no fundo, essa é a grande função do professor em todos os níveis, né? Não se limitar àquela coisa livresca, assim, de, olha, o que está assim, o que está na lei e tal. Então, acho que muito do objetivo de vocês também é esse, né? Por isso que eu quis Professor, abordar um pouco o exatamente. tema aqui com vocês. Deixe só fazer as apresentações iniciais. Professor, nós estamos. A sua professora, eu vou deixar. Eu vou apresentar a Maria Berenice lá no início do programa, mas pensando nos alunos de primeiro período, porque até isso, primeiro período eu já estou falando em sala, já está todo mundo falando da Maria Berenice. E eu vou apresentar você daqui a pouquinho, mas primeiro eu quero te apresentar os meus queridos amigos. A gente está aqui com o Guilherme Rezende, professor aqui em Ipatinga também, advogado, e também o Hélio, professor aqui na região, todos nós professores há muitos anos. Vou permitir que o Hélio faça algumas palavras iniciais, o Guilherme também. Vamos começar por ordem alfabética. O Guilherme, porque se for por ordem de boniteza, é a sua professora que vai falar. Nós três mal acabados que somos, nada falaremos. Professora, eu sou o com cabelo, né? O L é o sem cabelo aí, só para a senhora identificar. Assim, eu estou embasbacado mesmo, porque eu conheço a senhora tanto pelos livros, e agora, assim, gostaria até de pedir um autógrafo para a senhora, né? Tietar a senhora um pouco, Eu queria muito o porque, abraço, Guilherme. tá vendo? Eu Eu sou assim. abraçador.
E assim, a gente vai falar de afetividade. Eu já amava a senhora pelos livros, o conhecimento que a senhora passava e passa, e que a gente tenta falar para os nossos alunos. E agora, com o podcast, com essa conversa, eu acho que o meu amor vai aumentar muito mais. E sabendo, a senhora, uma gaúcha, a gente, assim, o povo mineiro é muito acolhedor, né? A gente se considera muito acolhedor também. Passamos por um desastre ambiental uma escala destrutiva em Mariana, enfim, e aí a gente vê as coisas somente pela televisão, no Rio Grande do Sul. Assim, é triste demais. Eu considero uma situação. A gente precisa fazer uma reformulação geral, né, professora? Porque a situação ambiental, e me chocou muito o povo discutir isso em termos de fake news. Aí o conjunto de fake news surgindo, o conjunto de obstáculo político acontecendo, é muito triste o que acontece no Rio Grande do Sul. Toda a solidariedade nossa, a gente tenta colaborar com o mínimo, eu sei que é o mínimo, mas a gente precisa dar a mão aí para o Rio Grande do Sul. E muito obrigado, agradeço a senhora ter aceitado o convite. E o que eu quero resumir é que eu amo a senhora. Maravilha, todos nós. Agora o Elinho. Diga ele. Perfeito. Professora, professor Vinícius Moraes fala que melhor que um grande amor é um grande amor correspondido, né? A senhora hoje nos corresponde numa parcela muito, muito maior que nós esperávamos de uma pessoa igual a senhora. Como em uma das edições do seu livro, você fala que o judiciário ele tem a sensibilidade de levar o legislador, né, pressionar o legislador para algumas questões pontuais dentro do direito de família. Agora a gente está vendo com o trabalho da subcomissão de direito de família, a gente tem experimentado com a senhora, o Rolfo Madaleno e os demais, tem experimentado o contrário, né? Não é mais o judiciário que recebe do legislador, e assim deve ser, pelo equilíbrio dos poderes, né? Vamos falar de uma maneira muito, muito prática, inclusive. Com relação ao Rio Grande do Sul, eu tenho um carinho enorme, eu já explico como pelo Rio Grande do Sul. Meu avô, que levou meu nome, o Hélio, ele foi caminhoneiro a vida inteira, buscando arroz do Rio Grande do Sul para a minha cidade pequenininha aqui no interior de Minas, que é Caratinga e Inhapim. E o meu pai, uma vez, teve vontade de ser caminhoneiro e falou assim: eu vou para aprender a ser caminhoneiro. É que fez a primeira viagem e nunca mais passou pela Serra Gaúcha, pela solidão do dia a dia do caminhoneiro. Eu falei, não quero mais, nunca mais, eu quero mexer com isso. E o avô falou, é assim que se faz, é assim que se trata a vida toda. Com relação ao direito de família, e para além disso, os meus dois sócios do escritório, tanto o Hermundes no doutorado quanto a Regiane na pós-graduação, vinculam-se ao Rio Grande do Sul pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, que está recebendo tem uma casa lá franciscana, né, que até onde eles ficam de quando em vez dentro da Unicinos, está recebendo os desabrigados, está fazendo um trabalho muito, muito legal dentro da universidade. E passaremos, como diz, eles passarão, nós passarinho. Passarinho. Passarão as tragédias e nós haveremos de Mário ficar Quintana. com toda certeza. Muito obrigado mais uma vez, tá, professora? A presença. Eu só quero, então, assim, ó, já que vocês falaram dessa solidariedade do mineiro com o Rio Grande do Sul, eu tenho até que narrar um episódio que me sensibilizou muito. Como eu disse para vocês, nós estamos fazendo cachorrinhos e levando nos pontos, não só para os desabrigados, mas muito para os voluntários. As pessoas ajudam os desabrigados e esquecem que os voluntários precisam comer, inclusive, né? Então, nós distribuímos. Eu estava levando um carro cheio de cachorrinhos para um centro de distribuição, e chegamos lá, as pessoas ficaram muito felizes. Nós acabamos de descarregar esse caminhão. Era um caminhão baú, acho que eu nunca tinha visto nada tão grande, né? Eles, que bom, nós estávamos tudo com fome e tal, porque ninguém lembra de que, né, levar para eles. Assim, nós às vezes comemos as bolachinhas que vêm para doação, é o que nós comemos com isso com água o dia inteiro.
Aí eu vi aquele caminhão, que eu não me lembro de ter conhecido um caminhão tão grande, e ah, cheguei perto dele e perguntei assim, de onde é que você vem? Então, assim, eu venho de Minas Gerais. Então, ele veio até o Rio Grande do Sul para trazer a solidariedade de vocês. Aquilo me emocionou. Nós pegamos uns cachorrinhos e demos para ele também, que ele estava começando o trajeto de volta com essa solidão, né? Que o pai, sabe? E ele chorou quando nós, sabe, aquele gesto, alcançamos 4, 5, a gente, bom, vai na viagem, leva, enfim, né? E ele chorou a ver isso. E nós choramos por ver assim, o gesto dele. Ele atravessou o Brasil, né, para nos trazer um certo conforto. Então, acho que. E eu tenho uma união muito grande com Belo Horizonte por causa do IBDFAN, né? O berço de IBDFAN, a casa de IBDFAN, a mãe de IBDFAN está aí. Eu sou só o pai do IBDFAN. Professor, até me comprometo aqui, em nome de nós três, com procuração tácita dos outros dois, se houver algo específico que nós, do direito de prosa, Diego, Guilherme, e eu, pudermos fazer, você fala assim, Diego, nós estamos andando disso e tal, a gente dá jeito. Ah, não precisa de força, nós vamos. A gente é pequeno, eu tenho 1,69, mas dou um jeito. A gente é pequeno, mas a gente é esperto, a gente dá jeito. Agora, professor, eu quero fazer sua apresentação aos nossos. Eu sei que a senhora não tem vaidade, eu sei que assim como nós, professor, ele se desenvaidece para tentar transmitir o conhecimento. Vou fazer uma brevíssima apresentação para você que nunca ouviu falar da Maria Berenice Dias. A gente está começando o mais especial episódio do Direito de Prosa até hoje. Nós estamos tendo a honra de receber, eu diria com muita segurança, uma instituição. A Maria Berenice Dias, ela não é uma professora, ela é uma instituição do direito civil brasileiro. Ela hoje integra a subcomissão de direito civil que propôs as alterações no direito de família, nessa reforma que vai ser discutida no Congresso Nacional. Para vocês terem ideia da magnitude da professora Maria Berenice Dias, ela foi a primeira mulher a ingressar na magistratura do Rio Grande do Sul, isso nos idos anos de 1973, mas não satisfeita, quando se aposentou, abriu o maior escritório de direito de família maior em relevância acadêmica e profissional, que atua especificamente em direito de família, sucessões e direitos da homoafetividade, inclusive tendo sido a professora Maria Berenice Dias que criou a expressão homoafetividade, que hoje está nos dicionários, eu diria que basicamente todo mundo ocidental. Professora, eu fiz essa apresentação, repito, para os alunos de primeiro período, que muitos nos escutam, para quem está começando, porque ela seria completamente desnecessária, essa apresentação, para qualquer pessoa que já tenha trilhado qualquer mínimo caminho no direito. Seja bem-vinda, viu, professora, a esse bate-papo. É uma alegria estar aqui com professores e alunos unidos, né, nessa busca de conhecer um pouco além, sabe, do que está no livro no momento. Acho isso é bem significativo. Eu quero começar nosso bate-papo, professora, com uma percepção pessoal, porque eu já venho estudando a proposta, eu peguei o relatório final, fui estudando, a gente como professor de direito civil, a gente tem que se antever as mudanças, não adianta estudar, mudar para estudar. Eu já estou estudando essas mudanças, e alguns detalhes me chamaram muito, muito, muito atenção, né, em especial nas reformas propostas para o direito de família. Eu vou começar aquela que eu julgo mais importante. Na verdade, nem são as alterações, é a forma como foi conduzido esse processo de reforma e de construção da redação final enviada para o Senado. Eu percebi, professora, e contextualizando, nós vivemos num tempo complicadíssimo. Guilherme já falou sobre fake news. Hoje, toda informação ela é descontextualizada. Toda questão importante ela é ideologizada, politizada, coisas que absolutamente não carregam nenhum aspecto de ideologia. Alguns setores da sociedade mais extremos tentam de todas as formas criar algo ideológico sobre questões que não têm, principalmente na família. Eu fico imaginando assim, quando eu vi a subcomissão formada por Rolf, por Pablo, por você, pelo Muzi, aquilo me deu uma paz no coração, saber que eram pessoas, de que são pessoas com uma sensibilidade muito aflorada. Conversar com vocês nos inspira no aspecto de perceber que o profissional do direito ele não tem que saber, ele tem que ser, ele tem que sentir. E eu percebi que a grande preocupação da comissão foi de evitar questões ideológicas, evitar questões terminológicas que desaguariam em questões ideológicas, como a utilização da palavra convivente. Então, eu percebi que a comissão
tinha em mente o grande desafio de propor avanços, de progredir no direito de família, dando embates ideológicos. Como é que isso foi debatido entre vocês, professora? Isso para mim foi cego, porque qualquer coisa fora do contexto, isso ia ser. E as vítimas de fake news. Flávio Tartucci tem constantemente tentado questionar, derrubar fake news. Enfim, percebo que todos os professores agem nesse sentido. Mas eu queria sentir e ouvir de você como foram esses debates e a preocupação da reforma, com esse momento histórico de descontextualização, de ideologização de. Primeiro, assim, eu gostaria de explicar um pouco como é que foi o processo e aonde ele fugiu do propósito, no meu entender, original. Nós fomos convidados pelo Senado para participar dessa comissão. Trabalhamos 8 meses de uma maneira absolutamente intensa, né? Não teve uma palavra do livro do Direito das Famílias que nós não tivéssemos discutido, debatido e redigido e brigado, enfim, e apresentamos um projeto com toda esta cautela, né? Com toda essa preocupação de trazer para dentro do Código Civil, né, os avanços consolidados muito em sede jurisprudencial, né? Porque assim, o que nós temos? Nós temos um código que foi gestado há 50 anos. O projeto original é antes da lei do divórcio, ele é de 75, e a lei do divórcio é de 77, antes da Constituição da República, que mudou, inclusive, o conceito, né, de família. Então, assim, a nossa preocupação foi este olhar, expurgar do código, que ainda é aquele ranço, né, conservador daquela sociedade que existia naquela época, enfim, e trazer para dentro, para dar, no fundo, é o que se chama segurança jurídica, que é o que as pessoas querem, segurança que deve estar na lei e que não está na nossa lei. Então, toda essa preocupação, nós apresentamos um texto, no meu entender, elaborado com muita cautela nesse sentido. Só que aconteceu, e eu tenho que confessar, sem, sabe, estar desmerecendo o trabalho de ninguém, mas nós apresentamos isso para a Relatoria Geral e em todos os livros, mas principalmente o Direito de Família, foi feito foi reescrita a parte do direito das famílias. Inclusive o nome, né, que nós havíamos proposto, o direito das famílias, porque a família é de mesmo um conceito plural, sabe? E a reforma que veio, essa redação, nova redação, que era para ser só uma sistematização do que foi apresentado, ele veio absolutamente distorcido. E eu protestei, fui alvo de muitas críticas por ter me manifestado publicamente, enfim, mas eu tenho um compromisso com o que eu construí ao longo de 50 anos da minha vida, né, de comprometimento, e, e acabei apresentando. E aí só foi apresentado esse novo texto. O nosso texto, ele sumiu, ele desapareceu, eu fiquei muito desconfortável, e eu apresentei para este texto final mais de 100 emendas, né? E ainda disse assim, se a passar tudo isso, eu ainda acho que está mal, eu queria aquele outro texto, sabe, com algumas sugestões. A maioria deles não foi aceita, então o que nós temos é essa redação final, sabe, não é bem o que fez a subcomissão. Eu acho isso muito importante para deixar isso bem claro, sabe, porque assim, não sou só eu, tem o Pablo, que é uma pessoa extremamente atenta e preocupada, tem o Rolf também, que tem toda uma trajetória. Então, assim, ó, essa redação final não corresponde ao que a subcomissão fez, né? Alguns avanços, é verdade, foram absorvidos, mas reescritos, sabe, nem sempre bem. Então, quando leiam, por favor, não enxerguem o meu nome ali, a ponto de que eu acabei, no final, me afastando da comissão, porque cometeram um pecado mortal, né, no final da discussão do direito das famílias, que me fez eu me afastar, porque eu não poderia ter o meu nome nessa redação final, no fundo, que foi apresentada. Então, assim, teve isso, mas tem que reconhecer, muitas coisas foram absorvidas, ainda que tenham sido reescritas e muitas vezes mal reescritas. Mas muitas coisas faltaram, né? Muitas omissões, muitos erros, sabe? Eu tenho marcado muito isso.
não só para criticar, né, mas para ver se, eventualmente, se consegue, no âmbito legislativo, mais algumas correções que não foram feitas. Eu até estou escrevendo um texto nesse momento, pontuando essas questões, né, onde houve omissão, sabe, onde houve lacunas e algumas situações que se perpetuaram de uma maneira absolutamente equivocada. O professor, eu queria pegar esse gancho que a senhora falou, que eu acompanho a senhora e em diversas manifestações a senhora fala da preocupação da classe política com o seu eleitorado, que eles jogam para receber voto e não necessariamente para uma mudança, um progresso no sentido positivo da legislação. Eu vou fazer uma provocação, gostaria de saber o que a senhora pensa. A senhora falou assim, olha, foi debatido o código anterior há 50 anos, lá em 75, uma sociedade conservadora, o que a gente quer é uma segurança jurídica. Eu fico me perguntando, eu sou da década de 80, tanto depois do debate, hoje eu vejo a sociedade, se não igual, trazendo coisas da época de ditadura, da época de 70, etc. Esse conservadorismo agora parece que aflorou também. Eu gostaria de saber da senhora se é o momento de se fazer uma reforma, se isso não seria aproveitado pela classe política, e a senhora já deu um início aí de resposta, para a gente mudar o código mesmo com seus obstáculos, com seus percalços, mas a gente muda um código e aproveita esse momento. A classe política conservadora, que o nosso Congresso é mais conservador, há um retrocesso no código que virá. A gente não poderia cair nessa situação? Eu questionei isso muitas vezes. E quando aflorou essa nova redação, com muitos coloridos conservadores dentro, sabe? Não acredito que a comissão tenha sofrido alguma pressão, ao menos, né? Eu Uhum. quero acreditar que não teve, para não avançar em alguns pontos fundamentais da nossa sociedade, mas esse movimento conservador ele existe, está existindo no mundo inteiro, né? Nós temos visto, eu acho que um pouco esse movimento pendular da história, né? Que as coisas avançaram muito, e vamos reconhecer que foi em razão do movimento feminista, foi em razão do movimento dos segmentos mais excluídos e mais vulneráveis da nossa sociedade, que começaram a ter voz e a ter vez e reivindicar reconhecimentos, e isto acabou recrudescendo. Não mostra o livro, que essa tua edição está muito velha. Eu vou botar na minha casa, professora. Eu tenho um escritório em casa porque eu me atualizo diariamente. Não deponha a seu favor, não, Diego. Essa aqui eu falo de que Essa é ano? a Essa aqui é de nova. Essa é a 2009. nova. Essa aqui é de 2009. Nessa, a senhora ainda não havia o reconhecimento das uniões homoafetivas pelo tribunal e você já defendia isso de forma muito maravilhosa. Sabe? Então, assim, ó, não acho que este retrocesso ele vai parar. Nós estamos vendo o crescimento disso no mundo inteiro, né? Então, assim, nós vamos ficar engessados sem procurar fazer mudanças legislativas, e eu não é por ainda me sentir pertencente ao Poder Judiciário, mas eu acredito no Poder Judiciário, ainda que tenham entrado já por indicações políticas, pessoas conservadoras, não só no Supremo Tribunal Federal, mas em todas as instâncias do poder, que vai fazer uma correção de rumos se eventualmente, sabe, o que venha na reforma não corresponda ao momento da sociedade ou que isso implique no chamado retrocesso social, que é um princípio constitucional, né? Não pode haver retrocessos sociais. Então, assim, ó, não tem um momento adequado pelo que está se passando no mundo agora, né? E na nossa sociedade, em particular,
que, de uma maneira assustadora, sabe, tem esse viés muito conservador. E no âmbito do direito das famílias, mais de perto, né? Mais precisamente. Porque se usa uma expressão, eu queria saber como é que vocês explicam isso para os alunos, essa chamada pauta dos costumes. Sabe? O que é isso, né? Os costumes é uma das fontes do direito, está lá, né, sempre. E o que é? É como a sociedade age agora, né? Eu fui até examinar, mas de onde é que saiu essa expressão, pauta dos costumes, sabe? Isso aí é uma origem da lei, que são situações sociais que se cristalizam, bom, e acabam tendo que ser absorvidas no sistema jurídico. E o juiz, que é obrigado a julgar, né? A lei diz que olha, a lei é de 1928, 42, né? Que diz a falta da lei, o juiz tem que julgar, sabe? Fazendo uso, a lei diz quais são as ferramentas, né? A analogia, ou seja, situações que são separadas. Princípios gerais do direito, o que são? São os princípios constitucionais, né? Que a nossa Constituição é encharcada deles. E os costumes. E o que é os costumes? É como a sociedade é aqui e agora, né? Então, assim, então, quando fala em pauta dos costumes, parece que é algo conservador para ser como era antes, não. Costume é o que é agora. E isso precisa ser absorvido pelo legislador, né? Porque acaba batendo as portas do judiciário, o judiciário se vê obrigado a decidir, porque decidir. Depois se fala em ativismo judicial. Também essa expressão é usada de uma maneira muito pejorativa, né? Como dizendo assim, agora o juiz judicial está tomando o lugar do legislador. Não, o juiz está fazendo o que a lei manda que ele faça. Julgue. Não é possível que entre uma ação na justiça e o juiz diz assim, não, tu fica aqui na gaveta, guardado e tal. O dia que tiver uma lei, eu vou apreciar se tu tem direito ou não. Não, isso aí não é possível. Então, assim, essas falhas no legislador, essas omissões, esse não acompanhar as mudanças sociais, sabe, e trazê-las para dentro do sistema jurídico, transformar essas situações consolidadas para a lei, além de gerar essa famosa insegurança jurídica, né, também fica à mercê de que o judiciário consolide alguma situação e tal, e aí vem súmulas, vem enunciados, vem princípios, vem teses, sabe? E isso é ruim. Então, a ideia foi trazer tudo que se consolida aqui agora, né, pela jurisprudência, pelo que bate as portas do judiciário para dentro da legislação. E eu confesso que, ao menos no direito das famílias, isso aconteceu relativamente. Eu queria que fosse mais. Professor, com relação na hora que você tocou me permita o você, tá? Sim, por favor, né? Na hora que você tocou num ponto da pauta dos costumes, o último evento do IBDFAN que teve aqui em Ipatinga, o último evento foi agora há pouco, né, Diego e Guilherme, que veio o Rodrigo da Cunha e outras pessoas. Eu tive a oportunidade de levar o Rodrigo da Cunha para o aeroporto e a gente estava conversando sobre artes. E eu comentei e mostrei para ele que eu conduzia as minhas aulas sempre com algumas questões de literatura, de artes mesmo, de pinturas, enfim. E ele falou, Hélio, é difícil achar alguém desse tipo que consegue tangenciar. E quando você falou sobre pauta de costume, me fez lembrar a música do nosso tempo, do Lulu Santos. Aquela musiquinha, nada do que foi será, do jeito, tudo muda o tempo todo no mundo. O ministro Roberto Grau, com seus 84 anos, ele fala, olha, a Constituição de 88, ela não é mais de 88, ela é de agora. O promover o bem de todos de 1988 não é o bem de todos antigamente, é o bem de todos neste momento. Retornando à questão da pauta dos costumes, o costume é a vivência, o costume não é o retrovisor. Pensa-se que o costume é o passado, do Fagner, né? O retrovisor. Não, o costume é a vivência é agora.
Então, no juntar esse costume que já está lá na lei de introdução, que nós já falamos aqui nesse programa para os nossos alunos também, juntar esse costume com as necessidades, e no momento que deflagra lá a inafastabilidade da jurisdição, vem com o processo, você está dando cumprimento à questão de ordem constitucional, a lei, e a jurisdição é inafastável, e dentro do direito das famílias, é o judiciário, sim, inclusive com o ativismo. Você vê a ADI 4277, a DPF que lhe sucedeu, a repercussão geral que foi dada no STJ naquele julgado paradigma, que eu não me lembro o número agora, mas quando falta a esperança do legislador, como tem sido no mais reacionário e conservador, e nós falamos isso, temos falado isso reiteradas vezes aqui nesse programa nosso, resta, mais uma vez, ao Poder Judiciário, porque parece que nós perdemos uma consciência de classe. Quando eu digo uma consciência de classe, é dos juristas, e quando perde-se essa consciência de classe, as minorias, elas, graças a Deus, elas tomam essa frente. E quando a gente fala, graças a Deus, em todos os aspectos. Eu penso muito isso, e tenho falado muito isso em sala de aula. Quando fala, às vezes o aluno fala, mas estão tentando mudar o nome da OAB, Ordem da Advocacia, ao invés da Ordem dos Advogados. Foi eu que inventei isso. Aí, aquele discurso comum, o discurso mais fácil, levar um pensamento, aliás, proclamar um pensamento dominante, ele é muito mais fácil, professora. Né? Aí o pessoal fala, mas é mimimi, ordem da advocacia. Não, não é. Ah, não, mas esse monte de letra LGBTQIA+. Mas se a gente for pensar que é uma minoria, e o bem é de todos, é uma minoria tentando se inserir aquele sentimento de pertença e que uma letra lhe caracteriza, isso é o que tenta ou tentou fazer dentro do direito de família a subcomissão de direito de família. E encontrou a barreira das questões ideológicas do ponto de vista político reacionário. Ainda bem que nós temos aí os advogados, o judiciário. A professora Silvana Lobo, tive com ela essa semana, é uma defensora pública aqui do Estado de Minas Gerais, muito proeminente na luta pelos direitos humanos. Ela falou assim, Hélio, a advocacia ela tem sofrido os reveses de todos os lados. E nós temos igual aquela frase do Brecht, né? Mexer com meu vizinho eu nada fiz, mexer com meu outro vizinho eu nada fiz, mexer com o meu nada fiz, e ao final nós estamos perdendo aí bastiões de revolucionários, vamos dizer. E nós estamos, eu acho, nesse ponto sim. Já podemos falar em revoluções. E ser revolucionário hoje basta. Quando a gente imaginava, né, defender uma ordem constituinte, promover o bem de todos, promover a igualdade, promover, né, conforme a senhora mesmo disse, é dar a cada um o que é seu, na medida do seu é clássico, mas sempre muito atual. E uma coisa, Hélio, tu não te assusta com esta juventude, que vocês trabalham com juventude, né? Vocês, professores, têm essa enorme responsabilidade, porque eu sempre achei assim, ó, nesses que entram na faculdade apostando, né, em buscar o certo, né, buscam o direito porque se desconfortaram com o torto, sabe? Ou seja, para mim já são pessoas diferenciadas, né? E são as responsáveis pelas mudanças. Eu tenho certeza que somos nós, como um todo, né, que nos dedicamos a isso, professores, juízes, doutrinadores e tal, que nós temos que fazer essa revolução, né, de inclusão. Eu não sei se tu não te assusta como eu me assusto de ver esses jovens, tão jovens na faculdade, com esse tipo de discurso reacionário. Ah, é mimimi, não precisa letra, não precisa trocar o nome da ordem. Inclusive, essa sugestão de alterar o nome não só da ordem, mas também dos magistrados, enfim, dos registradores, eu estou fazendo uma campanha geral, né? Do IBDFAN, e foi o IBDFAN que solicitou junto ao presidente da ordem e tal, falei vários contatos com ele, enfim, e que ele disse, é difícil, não é difícil, se chama preconceito, né? Porque quando começou a ordem também só tinham advogados homens, as mulheres não tinham, agora nós somos a maioria dos advogados do Brasil são mulheres, né? Então,
não tem o porquê essa invisibilidade, porque essa história de que o masculino representa o masculino e o feminino, isso, no fundo, é uma maneira de exclusão, é uma maneira de nos diluir e nos fazer desaparecer. Então, se existe formas de se falar que não tenham essa exclusão, acho isso significativo. Por isso que eu sugeri a Ordem da Advocacia Brasileira, Instituto da Magistratura do Brasil, enfim, e por incrível que pareça, quando isso foi divulgado nas redes sociais do IBDFAN, os cento e poucas mensagens que apareceram nas nossas redes sociais, a grande maioria foi contrária. E, surpreendentemente, a maioria de mulheres. E teve 11 pessoas que se desfiliaram do IBDFAN em função disso. Isso a mim me assusta sobremodo. Então, nós ainda estamos encharcados, sabe? E uma chegou e disse assim, não, mas a ordem me representa. Eu disse, a mim não representa. Não sei se eu sou uma advogada nova, né? Não faz muito tempo que eu advogo, só depois da aposentadoria. Eu não me sinto representada pela ordem, porque é dos advogados. Eu não sou uma advogada, eu sou uma advogada. Né? Tanto que quando eu fui tomar posse como desembargadora, me deram um papelzinho, disse assim, desempenhar as funções de desembargadora. Eu disse, eu vou ler de desembargadora. Não tá certo. Não vejo por que eu vou dizer que a função de desembargadora, eu vou dizer uma função como desembargadora, né? Não, desembargadora. Mesma coisa quando eu comecei a usar em cima da toga, usava enxarpes e tal, certo? Que eu estava descaracterizando a toga. Eu disse, não, a toga não é mais a mesma depois que uma mulher entrou dentro dela, né? Então, nós usamos. Então, assim, a mim isso me atrapalha. Eu quero saber como é que nós não conseguimos, ou como é que forças outras conseguem convencer essa juventude, sabe? Com esses conceitos tão conservadores ainda, como é que nós não conseguimos mexer com eles? O que está nos faltando? Qual é a linha de argumentação? Qual é a fundamentação? O que nós precisamos fazer para... Gente, Professor, e de fato nós não sabemos. não sabemos. Eu falo por mim, eu acredito que pelo Gui, pelo Diego também. Pra você ter uma ideia, a geração do meu filho mais velho, de 10 anos, 10, 11 anos, isso já nem, não sei se o senhor já reparou, para essa geração desses meninos, isso já nem é pauta mais, Guilherme. Ele já não está dentro da preocupação deles. A orientação de ideologia, a orientação sexual, a questão, nada, ele não é que eles não se... Eles têm uma questão formada. Não, isso já não é, o que é bom, já não é mais preocupação. É a nossa, eu falo, dos alunos que esses meninos são, por demais, muito mais inteligentes do que a gente, e são, mas houve aí uma disruptura no método do conhecimento. Eu não sei em qual momento houve esse problema, mas a verdade é que a informação, é muito clichê falar isso, a informação está muito grande, o conhecimento tá ainda incipiente, mas eu ainda acredito. Eu acredito sim, porque quando a gente teríamos alguns nomes para dar como exemplo, com persistência. O Vitor Hugo fala, né? Como toda ideia, como germe, é uma coisa horrorosa, mas como consequência é uma maravilha. Então, coincidentemente, eu estou relendo Os Miseráveis de Vitor Hugo para falar do direito de família. É claro que o Jean Valjean e a Cosette formaram uma família. E isso, olha onde foi escrito esse livro, numa época do período de restauração extremamente conservador, pós-Napoleão, e Vitor Hugo já tinha essa ideia da família não parental, a família afetiva dele, da criança que ele tomou para si no seu coração. Eu acredito sim, acredito. Enquanto a mulher dentro do judiciário, a primeira no Brasil a ocupar um cargo de tribunal superior e a terceira no mundo é da minha cidade e minha prima, é a Neia Simini, no TST, a professora e doutora Neia Moreira Simini. Ela também, com um olhar muito, muito vanguardista, na época fez creche dentro do TST para as servidoras, para os pais divorciados que tinham a guarda dos filhos, e a creche do TST hoje leva o nome dela pelas ideias dela lá na década de 90 e anos 2000. O professor,
eu não sei se o Diego, estou te atropelando, né, Diego? Mas estou ouvindo e a gente vai tendo uma ideia atrás da outra, assim. Eu vejo a senhora já com essas ideias. E, bem, a gente convive com alunos jovens e igualmente conservadores. Tem um movimento hoje, aí eu estou querendo saber os bastidores dessa reforma, que a senhora pode falar. O Brasil ele tem uma tradição de, às vezes, ser o último. O mundo muda, às vezes, a legislação, está avançando com relação a alguns movimentos, e o Brasil ele parece que trava algumas vezes. Aí eu estou querendo saber a bancada da Bíblia. Estou falando da bancada da Bíblia porque é a bancada mais tradicional ali do Congresso. Nosso país, majoritariamente cristão, e coloca a Bíblia numa linguagem fanática da literalidade. E aí se opõe a qualquer questão de direito fundamental e etc. Pela subcomissão do direito de família, eu tenho absoluta certeza de que a situação do direito de família, o livro do direito de família, das famílias, seria diferente. Mas nos bastidores ali, vocês todos da subcomissão, isso, o que cortou o direito das famílias, o que cortou esse avanço do livro do direito das famílias, foi esse viés hermenêutico literal apenas, de fanático, um viés, o argumento que seria anticristão. O que vocês sentiram ali que... Não, eu acho que, além de ter tido essa influência, né, que eu acho que ela veio, né, e teve pessoas que foram sensíveis a isso, né, mas também veio de uma resistência de mudança que a subcomissão buscou trazer, né, no âmbito das relações familiares, de algo que eu acho significativo, porque aconteceram mudanças sociais, e isso precisa, claro, se refletir na lei. Tá? Eu trago assim como exemplo que foi o que me levou a me afastar da comissão. Tá? Esta sacralização exacerbada da maternidade, sabe, que acaba sendo um grilhão para as mulheres, sabe, que leva elas a se sentirem proprietárias dos filhos, os filhos são dela, saíram da barriga dela, mãe desdobra coração, já que tu gosta, Hélio, de arte, né, padecem no paraíso, elas se sentem as proprietárias exclusivas dos filhos. Né? E quando acontece a separação, como muitos dos pais foram convocados a participarem da criação dos filhos, até para as mulheres entrarem no mercado de trabalho, eles querem manter essa convivência. E esse é o grande embate do momento, né? Porque a justiça não está percebendo ainda isso. Não há decisões judiciais no Brasil que, tendo ambos os pais as mesmas, iguais condições de estarem com seus filhos, sabe, a justiça opte a deixar com o pai. Não. Só se, e a expressão é horrorosa, retira o filho da mãe, né, e entrega para o pai quando fica comprovado que a mãe fez alguma coisa que desatendesse ao melhor interesse do filho. Isto eu já acho que é uma ideia pré-concebida e um pouco descabida. Então, assim, ó, desta tendência de que os filhos pertencem às mães, com a separação, ficam sempre com elas, e o que a justiça tem estabelecido? Direito de visitas, que eu acho a expressão horrorosa, né? Porque se visitar são coisas protocolares, sabe? E, ao invés de direito de convivência, ainda guarda unilateral, e eu detesto a palavra guarda, né? Acho que guardada vem de objeto, é uma coisificação dos filhos, e isso leva a uma sobrecarga terrível, sabe, para as mulheres. Então, acho que as mulheres nem estão se dando conta. Então, elas, além de ficarem com a rotina dos filhos durante 15 dias,
sabe, com todos os encargos, enfim, sabe, simplesmente eles ficam com o pai em fins de semanas alternados, sem nenhum tipo de comprometimento. E assim, o que nós buscamos foi trazer um equilíbrio, né? Senão, os filhos têm dupla residência. Tem a casa do pai, a casa da mãe, sabe? Se estabelece, não é só uma forma de estar dias com um ou com o outro, mas uma divisão, um compartilhamento dos encargos parentais. Isso está acontecendo no mundo inteiro, sabe? Existe um plano, até que eu estou criando no Brasil, sabe, de oficinas de coparentalidade. Quer dizer, tem que dividir os encargos. Se está na casa da mãe, bom, o pai que leve na escola, ou que leve na natação, enfim, de uma maneira independente, né? E então acabar depois assim, olha o absurdo, se a Constituição, o Código Civil e o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que a responsabilidade é de ambos os pais na criação dos filhos, enfim, sabe? Isso é um dever, é uma obrigação, sabe? Vejam que a lei atual, ela faculta que um dos pais, ou assim, o pai, possa abrir mão deste dever. Não, que vai abrir mão? Não pode. Olha, eu não quero, deixo. Eu ficar guarda no lateral, o que que é? É quando ele, de uma maneira imotivada, assim, diz, olha, eu não quero. Ou por acordo, simplesmente não quero conviver com o filho. E a lei admite isso. Para mim, isso é inconstitucional. Porque a obrigação é de ambos, né? E com relação a esta busca de estabelecer desta forma, sabe, é que houve um grande movimento, por incrível que pareça, das mulheres. Eu sempre disse assim, não, mas isso é muito atentando às questões de gênero. Eu também procurei várias vezes trazer isso para dentro do código, que há que se perceber isso, sabe? Eu sempre disse assim, olha, quando a mãe fica exclusivamente com o filho, o pai não assume nada, ela tem que, no mínimo, ter direito a uma indenização, porque ela está fazendo sozinha um trabalho que não é só dela, sabe? Eu não acho que os encargos sejam exclusivamente de um. Então, assim, ó, as mudanças que nós propomos de não existir mais guarda unilateral só quando o juiz fixa, quando fica comprovado de que a convivência dos filhos com um dos genitores lhe causa algum juízo, isso determinado judicialmente, por reconhecimento. E esta convivência unilateral com acompanhamento, né? Com laudos e tal, para isso reverter para a convivência compartilhada, sabe? Que essa convivência entre os pais não se limite ao que o juiz faz atualmente, que é só o que eles podem fazer. Fica durante a semana, 15 em 15 dias, com o pai e tal. É só o que a justiça faz. E eu acho, e posso falar isso, porque fui magistrada há 30 anos, né? Sabe que o juiz é incompetente para deliberar sobre isso. Não conhece a rotina das crianças, não isso, aquilo. Então, assim, a ideia é tirar do juiz este encargo, assim, isso vocês vão resolver, vocês, as partes, com mediadores, com mediador parental, com não sei o quê, eu homologo depois que foi deliberado, mas eu não vou dizer que horas vai, quem fica, ou quem leva na escola, mas que isso tenha que necessariamente vir, sabe? Então, assim, é uma maior igualdade no desempenho das funções parentais. E as mulheres se insurgiram contra isso, fizeram uma grande campanha. E o que aconteceu? Então, toda essa parte, que eu achei assim, uma das partes fundamentais da reforma, que foi apresentada, ela simplesmente sequer foi votada no âmbito da comissão, por causa desse movimento. E isso me incomodou sobremaneira. Eu disse, não, nós ao menos temos que votar, sabe o que a subcomissão apresentou, né? E que tinha sido excluído. E eu, nas sugestões que eu fiz, pedi para trazer tudo de volta. E eles não fizeram. Então, qual foi o resultado? Então, se reúne 40 e tantos juristas, né, no Brasil, Sim, tem que mudar isso. Ó, isso aqui não precisa mudar. Então, é porque está bem. entendi. Tá? É Então, estrutural, professor. esse foi assim, um grande embate. Professora, te ouvindo aqui, me passam tantas coisas à mente, porque como eu dou leciono de direito de família há quase 15 anos, desde 2010. E esse olhar que você trouxe, ele me impactou. Porque como pai, presente que sou e é casado com a mãe do meu filho, inclusive a Fran te mandou um beijão. Falou, Diego, a Maria é muito fofa, vou mandar um beijo para ela. E eu vejo quanto é difícil a rotina de uma criança. E às vezes, por exemplo,
quando eu e a Fran, a gente quer, por exemplo, bater papo com amigos, igual, porque agora, hoje, é recesso aqui na nossa cidade, esse pós-feriadinho que o pessoal enforca, eu tô assim, Fran, seguinte, eu vou lá hoje de manhã, você vai ficar com o Benjamin, e à tarde você pode fazer alguma coisa sua que você esteja, eu fico com ele. É uma divisão de tarefas. Ah, E não existe quando os pais são separados. E que eu nunca tinha parado para pensar, como professor de direito de família, que o atual regramento ele é altamente injusto com a mulher. Essa capacidade de observar aquilo que está posto, porque eu recebi um código posto, assim como grande parte, como nós. Talvez não tenhamos essa capacidade tão aflorada, e você talvez seja uma dos pontos críticos mais relevantes do nosso país, de olhar para aquilo que está posto e falar, "Ô, isso aí está errado, isso aí não está certo, isso não está justo com a mulher." E essa é uma das perguntas que eu ia fazer e que me chamou muita atenção, porque, veja bem, eu vou pular para um outro assunto interessante, respondendo uma pergunta sua, que é um grande desafio meu. Voltando ao que o Gui disse, que eu achei legal o Guilherme ter trazido isso, no momento da reforma. É um momento desafiador para se fazer uma reforma no direito. Há esse movimento pendular e me chama a atenção, isso eu pensei, eu tenho um hábito, quando eu gosto muito de coisa escrita, mas me habituei também a pesquisar no PDF. Aí quando eu fui estudar, que eu baixei lá no dia 18 de abril, o relatório final, eu dei um Ctrl F no computador e digitei Direito das Famílias. Direto no livro de Direito das Famílias, eu achei a expressão Direito das Famílias no relatório final. Aquilo me estranhou, porque eu falei, Maria Berenice, Pablo Stouros, Direito das Famílias. Na hora isso me veio. Eu pensei assim, o livro de Direito de Família vai se chamar Direito das Famílias. Quando eu não vi a expressão Direito da Família, me causou um certo estranhamento, e agora você consegue me explicar o que aconteceu nos bastidores. Então, não obstante o momento desafiador, vocês conseguiram fazer alguns avanços. Bom, porque o livro de Direito de Família atual, ele é arcaico, ele é absolutamente arcaico. E aí eu vou trazer à tona uma pergunta que você fez e que é um grande desafio meu no dia a dia do direito de família. Você falou assim, como é que vocês lidam com os alunos dentro de sala? É um desafio, professor. Aí ele falou assim, a gente não sabe. E eu estou fazendo até umas anotações aqui, porque a minha primeira aula de direito de família eu começo, gente, eu quero desconstruir muitas coisas que vocês estão trazendo de casa. Porque quando a gente recebe o aluno, e quando a gente recebe um aluno em faculdade, eu concordo muito com o que você disse, são pessoas que ali, elas são diferenciadas, elas estão buscando alguma coisa. É diferente de quem está no bar, não que bar seja errado, mas na faculdade é uma conjunção de pessoas que querem algo melhor para si, que buscam aprendizado, etc. Mas são pessoas que trazem de casa preconceitos sociais que eles recebem de todas as formas. Por exemplo, é o preconceito que a igreja incute nela, é o preconceito que vem dos pais, é o preconceito mais do que nunca imposto pelo espectro político dentro do qual ela se enxerga. Então a gente percebe, quando a gente faz uma aula de direito de família, eu vejo a primeira aula de direito de família, aquela aula inaugural que você explica que não é família, mas famílias, soco na cara de muita gente. Porque tem algumas pessoas, eu digo com segurança, é uma minoria que entra em sala com o coração aberto para compreender que não é família, e sim famílias. Então a gente vai tentando desconstituir aos poucos essa noção preconcebida do papai, mamãe, filhinho, da família nos moldes literais bíblicos, essa família que tem sido utilizada em discurso político. E um dos argumentos que eu utilizo é o seguinte: eu falo, fulano, e a gente sempre recebe questionamentos, né? Ah, mas não sei o que da igreja, mas não sei o que. Uma das coisas que eu digo, e às vezes eu tenho que dizer isso com muito cuidado, é que a bancada religiosa do Congresso talvez seja o grande inferno do Brasil. E evita muito. Na verdade, o problema não é evitar avanços, é evitar debates. É proibir que aconteçam debates, porque os políticos estão jogando não pelo avanço do Brasil, mas para o seu eleitorado, que está ali num cercadinho, que está ali, enfim, dependendo de um discurso. Eu digo geralmente o seguinte: eu falo, fulano, o seu celular é o mesmo que você tinha há 10 anos? Aí ele fala, não. Aí eu falo, você comprou esse celular há quanto tempo? Ah, comprei há 2 meses. O seu aplicativo, o seu sistema operacional já foi atualizado alguma vez? Ele fala, já. O que é família? Que nós não podemos nos atualizar? Não podemos ser melhor e diferente do que fomos outrora. Então, há uma dificuldade muito grande no projeto, no progresso,
E que nós, como professores de direito, é um risco que a gente corre de sair antipatizado logo da primeira aula. Então, a gente tem que tratar, nossa, com muito cuidado, quase fazendo carinho no aluno. Então, é dessa forma que eu tento tratar. Mas uma dúvida que eu tenho é o seguinte: a reforma trouxe várias modificações. Por exemplo, eu fiz até uma anotação, eu pretendo fazer várias aulas gratuitas acerca disso. Trouxe o divórcio impositivo, que já tem sido jurisprudencialmente admitido, a regulamentação da socioafetividade, e eu pude perceber que o que foi incluído no texto foi basicamente o que já está consolidado na jurisprudência, a extinção da separação judicial, que é algo que injustificadamente o Código de Processo Civil trouxe isso. Aprendi aquilo que aconteceu no Código. A gente ensina que Não, foi introduzido no código. Ele não estava no modelo originário e, no final, no Congresso, é que entrou. Entende? A gente se dá conta assim, ó, houve um avanço de não ter e isso voltou. Mas, assim, mesmo dentro do atual projeto, que foi aprovado, né, ainda está lá a possibilidade da separação. do Código Civil ou do processo. Não, do Código Civil atual ainda fala e Ainda. tal em Nossa. separação, né? Uhum. É um negócio que é inconcebível nos dias atuais. Eu me Não, e recordo. a separação acabou, sabe, em 2010. E o Supremo acabou É, de dizer isso. Eu me recordo, em 2010, quando aconteceu a Emenda emenda, Constitucional 66. a gente teve aquele trabalho de explicar que tinha acabado. Aí veio o Código de Processo Civil em 2015. Voltou. Aí depois o STF entra, acabou de novo. Tira o casaco, tira o casaco, tira o casaco, tira o casaco. Então, vários avanços foram incluídos. O Código Civil atual ele tem algumas expressões, o filho adotivo, não é nojento isso. É, o que ficou de fora, professora, que esse momento não propício talvez tenha retirado da redação? Qual o avanço que nós poderíamos experimentar, que a senhora julga necessário, e que ficou de fora dessa redação aprovada, por exemplo, além das questões inerentes à guarda? Eu tenho pontuado, né, exatamente essas dificuldades, né, essas negativas. Em primeiro lugar, assim, ó, os pecados capitais, né, foi criar uma hierarquia na união estável. Existem agora dois tipos de união estável. Né? A Constituição diz que a união estável, né, é uma entidade familiar merecedora da especial tutela do Estado como uma família, sabe? E no momento assim que a Constituição diz família não é só do casamento, como sempre disse, e disse existem outros tipos de família, é até o que justifica a expressão direito das famílias, que eu não sei o porquê tinha sido aprovado na subcomissão de direito das famílias e isso caiu na votação final, dizendo que D é tão inclusivo, é mais inclusivo do que dá. Você disse, olha, a minha gramática não vai até lá, mas então vamos falar de das sucessões, então vou botar direito de sucessão, né? Direito de coisa, direito, né, de contrato. Sabe? E assim, ó, e diz que a união é estável. A lei veio, regulamentou, botou alguns requisitos, enfim, mas não exigiu a formalização, né? Foi quando eu disse assim, a Constituição viu o afeto, trouxe para a tutela jurídica da Constituição vínculos não formalizados pelo Estado, como é o casamento, mas simplesmente convivências consolidadas e tal. Sabe? Então, assim, o que é essa convivência pública, contínua, duradoura? É um vínculo de afeto. Daí a palavra afeto entrou. Aliás, foi muito trazida e construída pelo IBDFAN, né? Que isso se espraiou, além do vínculo de conjugalidade, também para os vínculos de filiação. Né? Se prestou reconheceu o afeto como um princípio merecedor da tutela jurídica. E é isso. A união estável ela se constitui pela convivência, se extingue pelo fim da convivência. Só que veio esta reforma e exigiu o registro da união estável no livro E do cartório do registro civil. Sem o registro, não sei, é uma união estável de segunda categoria. Veja, eu sempre sustentei e coloquei no projeto
de que a união estável constitui um novo Estado civil. Por quê? O que é o Estado civil? Nada mais é do que um trato diferenciador para fins patrimoniais, né? Então, assim, quem é solteiro, divorciado, viúvo, é dono exclusivo do seu patrimônio. Quem é casado, vive em união estável, é dono pela metade, a depender do regime de bens. Então, assim, isso é importante as pessoas saberem, se vão fazer algum negócio com alguém, né? Então, assim, então, a união estável muda o regime, muda o estado civil das pessoas, algo que não está na lei e acho que precisava trazer, porque isso pode vir em prejuízo de terceiros, enfim. E a solução dada pela jurisprudência é péssima neste tempo. Não, então, se vive união estável, não é obrigado de dizer que vive, não é um estado civil de união estável. E alguém pega um imóvel que foi adquirido durante a união e vende para terceiro, sabe? O companheiro que não participou, não pode buscar na oração. Diz, não, mas vendeu, a metade é meu. Não, tem que buscar, essas alturas já ex-companheiro, né, a metade do valor. Gente, isso não existe, né? Entrar com uma ação para revergar. O dinheiro sumiu, né? Não sabe Deus onde é que ele já foi parar. Então, assim, ó, eu sempre disse, não, união estável gera união, e a obrigação das pessoas declararem que vivem em união estável. Que, aliás, veio no Código de Processo Civil, as pessoas têm que declarar se vivem em união estável. Não, esta obrigatoriedade, o novo Estado Civil só surgiu depois do registro no livro E. Então, mesmo que as pessoas tenham uma escritura pública de união estável, gente, isso não é um novo Estado Civil, sabe? Que tenham até levado ao reconhecimento perante o registro, mas não levaram ao registro no livro, também não vale. A presunção, que eu acho um absurdo, a tal da presunção de paternidade, que nada mais é do que a presunção de fidelidade das mulheres, né? Por que os filhos de um homem casado são filhos do marido? Porque se presume que a mulher só deu para ele. Casou virgem, pura, casta, né? Aliás, toda essa restrições, né? Essa desqualificação da mulher pelo livre exercício da sua sexualidade, a maneira que se tem de xingar uma mulher é atribuir a ela, é ou não é? A liberdade sexual que os homens sempre tiveram e as mulheres nunca tiveram, exercem, mas ainda, sabe, existe todo sabe, uma castidade envolvendo as mulheres. Tá? Assim, então, muitas restrições foram impostas a ponto de desqualificar. Na certidão de óbito de um dos companheiros, só pode ser anotado ali que ele vivia em união estável se a união estável estiver registrada lá no livro E. Então, assim, isso é um absurdo. Então, aí não bota, e tem que entrar com ação de reconhecimento e tal, sabe? Então, para mim, isso ficou muito ruim. Muito ruim, foi algo que eu tentei. É isso, Diego, que quando a professora perguntou, eu falei, eu não sei, não entendo. Porque há quem bata palma para essa questão, como diz a presunção de paternidade, como se fosse uma legislação protecionista às mulheres. Não, se não fez, recusou, presume-se pai. Não. É uma violência, não vou falar estrutural, mas é uma violência legislativa, inclusive. Sim. Porque cria para a mulher aquele estigma de que as relações de ordem sexual só podem ser feitas ou só são admitidas como possíveis Sim. com o marido. E assim, ó, agora já que nós estamos falando nisso, para mim, assim, a minha grande vitória, que foi eu que apresentei, batalhei muito para conseguir, enfim, e acabou sendo aprovado, é esta possibilidade do registro dos filhos, e o fake news que se espalhou foi que, assim, bom, agora a mulher vai no registro civil e diz assim, olha, o pai do meu filho é o Neymar e o oficial do registro registra. Não, gente. Não, né? Porque, assim, como é que a lei atual é? Uma lei de 1992, e naquela época nem celular tinha, que dirá, né, Diego, um celular antigo. A mulher vai no registro civil, a mulher diz quem é o pai, afirma quem é o pai, simplesmente o oficial do registro civil pega esse papelzinho e manda para o juiz. O juiz ouve de novo a mulher, ou seja, ela ter dito lá perante um servidor público não funciona. Chama ela, marca uma audiência, sabe? Depois de quanto tempo dentro da pauta do juiz. Para ela dizer, de fato é o fulano. Aí o juiz depois manda notificar.
notificação, que é uma expressão que não existe no Código de Processo Civil, né? Ou tu intima ou tu cita, notifica. E ele tem um prazo de 30 dias, gente, 30 dias para registrar ou não registrar. Bom, depois de 30 dias que ele é notificado, enquanto essa criança não comeu, não foi registrada, não tem nome, não tem plano de saúde, não tem nada. Aí manda este papelzinho, né, que virá de um procedimento, para o Ministério Público entrar com uma ação de investigação de paternidade. Com esse documento, ele não tem como entrar no Ministério Público, né? Porque não diz ali, sabe, o pedido tem que ter fundamento, que namoravam, que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê e tal. E vai achar essa mulher onde é que ela anda, com esse seu filho embaixo do braço, né? Eles não entram com ação, não tem como entrar, não tem como procurar. Porque quem é que vai procurar essa mulher? A polícia? Não é. O oficial de justiça? Não é. Né? Bom, então não entra. Depois é que a mulher tem que ir na Defensoria Pública para entrar com uma ação de investigação. Quanto tempo isso passa? Então, assim, qual é A o fila da homem? Defensoria Pública, inclusive. Isso. Então, assim, qual é o homem que vai registrar um filho sabendo que ele pode se safar de pagar alimentos por anos? Então, assim, ó, qual foi o projeto que até eu já tinha conseguido a aprovação de leis nesse sentido em outros países, né? Vai no oficial do registro civil, que é um bacharel, que é um agente do Estado, que tem várias vezes o compromisso de ouvir as partes, enfim, até para o reconhecimento de filiação socioafetiva e tudo, é ele que faz esse procedimento, e conta, olha, foi ele, tá. O oficial do registro chama ele, o oficial do registro chama ele, tá? Pessoalmente. Olha, o senhor venha registrar o filho ou venha marcar o exame do DNA. Senão, nós vamos registrar o filho no seu nome. Se ele não aparece, se ele aparece, não, eu não vou registrar, então vou fazer o DNA. Não vou fazer o DNA. Eu disse, bom, meu filho, o senhor vai virar pai dessa criança. Porque ele abriu mão, né, da oportunidade que ele foi dado de provar que ele não é pai. Ele não pode, não sou e isso não gera nada. Sabe? Precisa haver uma inversão dos ônus probatórios. A mulher já disse que é ele. Ele diz, eu não sou, mas não faz nada para provar. E isso é a dinâmica lá do processo, né? O autor traz os fatos e o réu tem que comprovar os fatos impeditivos ou modificativos do pedido do autor. Este é um pedido que o autor não tem muito como provar, né? A não ser por exame do DNA, que a concepção de uma criança acontece normalmente um ato sexual sem a presença de testemunho. Então, a mulher não tem como provar que ele é o pai. Ela tem que dizer que é, e ele que eventualmente agora tem condições de provar que não é, que é o exame do DNA. Tá? Então, assim, ó, ela se recusa, ela pega, registra, de preferência na hora, entrega para ele e diz assim, olha, o senhor é pai dessa criança. Não, mas eu não sei. Bom, então agora o senhor entra com uma negatória de paternidade. Até isso está previsto, que nem precisaria. Está previsto. Entra com uma negatória de paternidade e faça o exame de DNA. Se não for, pronto, vai ser desconstituído. Mas enquanto isso, o senhor vai pagar alimentos. Sabe? E feito o registro, encaminha para a Defensoria Pública e entrar com ação de alimentos. Porque o número de crianças que são registradas sem o nome do pai é absurdo no Brasil. Absurdo, 500 por dia. É um negócio estúpido, né? E são, sabe, como o ministro Fachin disse, são os filhos das estrelas, porque em nome do lugar do pai vai um monte de, lembra, de asteriscos que se botavam no registro. Assim, para mim, esse foi um dos grandes que eu só espero que isso passe. O único temor que eu tenho, que a gente se dá conta, é de que, buenas, né, este é algo que afeta homens, vem contra homens. O nosso legislador são homens. Né? E este espírito de corpo se vê em outras situações, não só nessa. E outra que eu achei um absurdo é as famílias simultâneas. Gente que existem. Alguém dá para dizer que nunca ninguém ouviu falar que um homem tem mais de uma mulher? Ou em outra cidade, como acabou, em outro bairro? Tem. E a justiça é conivente com isso. A lei é conivente com isso. Ora, tu pode ter quantas famílias tu quiser, porque tu é responsável somente por uma delas. É. E qual das famílias é a de melhor qualidade?
Ele tinha um casamento e constituiu uma união estável, paralela, que durou. Esses dias eu atendi uma senhora, ela viveu com ele 50 anos. Teve não sei quantos filhos, e os filhos das duas uniões conviviam juntos. A esposa sabia que ele tinha outro, né? E ele foi infiel, foi. Descumpriu o dever do casamento, que eu queria tirar do dever de fidelidade, que eu acho que o Estado não tem que impor nada para ninguém, né? Dever de fidelidade e obrigação de viver num lar comum. Assim, gente, o Estado não pode se insurgir tanto quanto com relação a isso. O fato é que ele tem, e as pessoas têm que assumir as responsabilidades pelos seus atos. Mas eu disse, não, tu não existe. Essa condenação à invisibilidade, esse tirar, sabe, que é a forma mais perversa, né, de excluir alguém. E foi o que sempre aconteceu com as uniões antes extramatrimoniais, os concubinatos, que acabaram vindo com o nome de união estável. É o que sempre aconteceu com as uniões de pessoas do mesmo sexo, né, que a justiça diz, não, vocês não existem. Casamento é só entre um homem e uma mulher, união estável, que é escrito na Constituição, entre um homem e uma mulher. Tu entende? Então, não é nada, é um nada jurídico. E essas famílias simultâneas, que eu também havia proposto e tinha passado, né, de que quem mantém entidades familiares, apesar do impedimento legal, assume todos os mesmos deveres e obrigações. Ponto. Isso aí, óbvio, acabou sendo excluído. E o pior, diz que a lei atual fala que quem é impedido de casar, isso configura um concubinato, né? Agora diz que não é uma família. Eles mudaram para pior. Mas como que não é uma família? É o quê? Um não? Olha, eu não sou, eu não existo, sabe? O juiz é mágico, olha, desaparece da minha frente porque tu não é nada, sai daqui, some, porque tu não está, sabe, cumprindo o preceito, sei lá, que preceito, se é religioso, legal, não sei o quê. E todo mundo que vem com essa alegação, não, a Sagrada Família, o modelo de família é a da religião e tal. Gente, a família mais reconhecida, a Sagrada Família, ela não é isto, sem estar discriminando nada. Vamos lá? Maria casou grávida. Algo, né? O marido não era o pai da criança. O José fez uma adoção à brasileira, que registrou um filho que não era dele, né? E Jesus tinha dois pais, tinha Deus e tinha José. Então, uma multiparentalidade. Então, assim, já é um modelo de família atual, que está tudo bem. Então, por que dizer que o modelo é esse, casamento, sexo, procriação? Não. Aliás, o grande modelo que vem não é esse. E isso sempre foi aceito. Eu não estou falando mal de nada, nem estou falando mal contra a religião e tal, mas é o que está escrito na Bíblia. Não é isso? Sim. Né? E depois assim, ó, mas você conseguiu ter filho sem sexo e tal. Bom, é a sacralização da virgindade feminina. A mulher não podia fazer sexo, né, e tal. Então, vejam que a fidelidade, que é o não fazer sexo, veio e continua dentro do atual Código Civil, gente. E essa fidelidade é imposta para quem, gente? É a mulher. E depois, assim, isso não gera consequência jurídica nenhuma. Se a pessoa é fiel ou não é fiel, não leva à anulação do casamento, não tem consequência nenhuma, não tem por que estar ali. E simplesmente ficou. O professor, mas esse ranço conservador, a gente está falando do legislativo, mas o Supremo falou de um princípio que eu não sei de onde tirou, que é o Eu princípio da também não sei. monogamia. Então, vocês que são professores, me explicam onde é que está escrito o princípio da monogamia. Eu já virei a Constituição, não acho de maneira nenhuma. Mas vocês dão conta que isso é uma maneira dos homens se protegerem. Isso é espírito de corpo.
Não, não. Tem essa união simultânea. Talvez o lado opositor é por uma questão exclusivamente patrimonial, não é isso, professora? Não sei se a senhora vê isso é, de não compartilhamento ou daquela visão de filho bastardo, filho original, então não posso compartilhar isso, e aí eu anulo uma união simultânea, né? Vamos dizer assim. A finalidade, eu concordo, Guilherme, que é de ordem patrimonial. É para manter o patrimônio da família, sabe? Para transmitir entre o sangue do meu sangue. Então, sabe? Então, esse patrimônio que é construído pela família, que assim, ó, vem patrimônio, matrimônio, né? De pai e de Uhum, mãe, o homem constrói o patrimônio, a mulher fica lá na rainha do lar, né? Desempenhando uma atividade não reconhecida, não remunerada, a tal da economia do cuidado não é vista e tal, mas a finalidade é esta, assim, por que antigamente assim, os filhos ilegítimos não podiam ser reconhecidos? Quem é filho ilegítimo não fez nada, não é? Ela nasceu. Foi ilegítimo o pai que teve uma aham. aventura extramatrimonial e ele ficava sem direito a nome, sem direito a herança, sem direito a alimentos, sabe? Aí quando se conseguiu conceder alimentos, aí foi uma construção jurisprudencial, não, mas não podia registrar, só podia registrar depois, sabe, que o pai morresse ou que ficasse viúvo, que acabasse o casamento. O que é isso, a não ser aquela tentativa de preservar a família? Então, não reconhecer essas outras que são famílias, e olha que essas duas teses que foram reformuladas pelo nosso Supremo, que mudou de feição, né? Que dizia que o benefício previdenciário podia ser dividido entre companheira e cônjuge, né? Aliás, algo começou na Justiça Federal. Pensão previdenciária até hoje divide, mesmo com esses enunciados, não deu a mínima bola para o que disse o Supremo Tribunal Federal. E este retrocesso, falando no princípio da monogamia, né, ratifica esta exclusão descabida de que, bem, é uma família, não tem o porquê não dividir o patrimônio. Então, vem aquela ideia assim, então, o que surgiu de fake news? A reforma era para vir para favorecer as amantes. Ninguém está falando que amante é outra coisa. Aliás, uma palavra lindíssima, né? Não sei. Não é. Amante é quem É, ama, quem é amado. O Estado Civil devia ser de amantes. Eu Verdade. adoraria. é. Eu queria te apresentar o meu amante, ou seja, uma pessoa que me ama e que eu amo. Eu queria o resgate. Foi, Mas são essas relações fugazes, enfim, Legal. que não entram mesmo na órbita do direito, sabe? Porque não gera consequência jurídica nenhuma, né? Uma aventura, tá? Outra coisa é tu ter um relacionamento que atende aos requisitos legais, e isso é que mais me atrapalha. O próprio enunciado, 526 e 529, diz assim, que mantém um relacionamento estável, ou seja, é uma união estável, só que eu não te vejo e não te reconheço, eu te deixo fora de qualquer direito, porque simplesmente o homem, ele, que foi o responsável, que teve, né, as duas, agiu dessa maneira incorreta. E quem é que fica no prejuízo? É a mulher. No fundo, é a uhum. expressão assim, a justiça bem feita, quem mandou tu te meter com homem casado. Mais ou menos é isso. É, É um negócio. Pode falar, Gui. Quer complementar? não, eu estou assim, empolgado, eu vou interrompendo os colegas, sabe, professora? Mas a gente está chegando, não querendo tomar tanto tempo da senhora, mas vai surgindo coisa. Eu queria perguntar para a senhora também se esse novo código vai tutelar os pais de pet. Tem essa visão, as mães e os pais de pet agora vão ter obrigações, teve essa preocupação também, que parece que é uma nova geração. Não, isto houve um movimento muito grande, né, de que ao menos fossem retirados os animais do conceito de coisas, né? Eles estão lá como objetos. Isso foi algo.
de fato, foi afastado isso, né? Foi reconhecido e afirmado que são seres sencientes, ou seja, que têm sensibilidade. Só isso. E que isso vai ser, os seus direitos vai ser recolhido em leis especiais. Tá bom. Mas, assim, claro que cometeu um deslize. Ao dizer assim, até ser regulado por lei especial, aplica-se a legislação das coisas, ou seja, continua coisa. Quando eu disse, não, se aplica a legislação da proteção dos direitos de crianças e adolescentes, né? Até porque a jurisprudência já vem de uma maneira muito reiterada, impondo deveres para com os animais domésticos, animais de estimação. Então, na separação, isso é muito comum, se entrar com ações até judiciais ou se regulamentar, quando se faz consensual, sabe? A convivência com os pets por seus tutores, a contribuição, o custeio das despesas com vacina, com alimentação, entre ambos, né? Então, assim, qual a legislação que deveria ser aplicada, já que se estabelece direito de convivência e direito de subsistência? É o que se faz com o direito de crianças e adolescentes, mas isso, óbvio, que não bastou. Então, ele vem... Agora, ninguém, isso não foi reconhecido como dizendo que as pessoas podem casar com os animais, né? Isso não, são tratados mais ou menos como o direito dos filhos, né? E está correto. É interessante que essa pergunta do Guilherme eu tinha pesquisado no relatório final também para ver se era algo que eu aguardava. Eu esperava que fosse ser regulamentado e acabou não sendo. Trouxe só a questão da ciência. E o Falando professor, nisso, vocês viram que no site do IBDFAN eu estava fazendo propaganda do IBDFAN, mas fazendo, eu acho que vocês todos têm que ser. Não, pode maravilha. fazer, a gente quer que faça todo o que você quiser. Existe, que eu recebi, né, que é uma tabela comparativa, tá? O código atual e o código e o projeto, artigo por artigo. Como é que... Legal. Eu consegui baixar essa tabela lá no próprio link do Senado da comissão. Bom, eu não sabia que estava lá, mas... Inclusive, antes da gente bater papo, já mandei pro Guilherme, mandei pro Hélio, falei, gente, a gente tem que debulhar isso para a Lá gente no, conversar, extrair do Eu professor. até, aqui tu gosta de papel, eu até imprimi. Eu trabalho com ele assim. lá no Aqui, ó. escritório, Não. aí, ó, lá no escritório, as revistas do IBDFAN chegam por conta da Regiane. E se o Guilherme e o Diego forem lá no escritório, você pode ter certeza que vocês dois vão sair, se já não são, vão sair filiados ao IBDFAN, que ela imprime contigo, Isso vai lá, não aí. sabe, cara? Vamos filiar. Eu ouvi da professora, desculpa, agora eu vou te interromper, Dom Gui. Vai lá, vai lá, vai lá. Ouvi da professora, muito do que você fala, professora, vai ao encontro de coisas que eu fui sentindo ao ler o relatório final, ao ler o livro de Direito de Família. Eu me recordo que quando eu encontrei lá o artigo 1609-A do projeto, que trata dessa inovação inerente à paternidade, eu li, eu tive dois pensamentos sucessivos. O primeiro foi, que bacana, que legal. É você criar uma automatização do procedimento para poupar a mulher de toda aquela via cruz que você relatou aqui. A senhora relatou. Porque isso facilita para o ponto. E aí, mas ao mesmo tempo me veio em mente, logo em seguida, a seguinte sensação: isso não vai passar. Pensando exatamente na questão estrutural de um congresso feito por homens. Eu tive essas duas sensações, eu falei assim, gente, isso é maravilhoso. Isso facilita a vida da mulher, porque só fila de defensoria, dependendo do lugar, são 2, 3, 4 meses para a pessoa ser chamada. E a criança está comendo, e a criança está bebendo, e a mãe não está podendo trabalhar. E aí eu pensei, que mudança espetacular, que torna... Hoje a gente tem uma vida tão corrida, de tanta tarefa, tanta coisa, tão difícil, na verdade, que quanto mais você automatiza aquilo que é passível de automatização e facilita os procedimentos, melhor. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei, "Puxa, isso vai ser difícil." Aí eu pensei naquela imagem do Congresso, de homens já tradicionalistas, conservadores. Fiquei chateado. Aí eu pensei, que coisa horrorosa. Até não sei quem foi me dizer assim, quanto será deles que não têm, eventualmente, filhos extramatrimoniais? Tem seus interesses próprios, olha. Eles vão votar contra interesses próprios deles. A mesma Exato. coisa, famílias simultâneas, né? Exatamente.
eu costumo dizer dentro de sala algumas coisas que a gente vai. Fala, olha, o direito de família vai caminhando a passos curtos, muito segurado pela bancada religiosa. Isso lá atrás era só o casamento, não podia nem o filho fora do casamento ser reconhecido. Depois o filho passou a ser reconhecido, aquilo que era união estável passou a ser admitido como família, que era concubinato, passou a ser admitido como união estável. E aí eu costumava dizer, e aí você desconstrói algo que eu digo em sala agora, eu falava assim, olha, há um tempo, há uns 6, 7 anos, eu dizia, olha, o próximo passo do direito de família é a multiparentalidade. E aí vai, bacana. E aí eu dizia assim, olha, o próximo passo do direito de família talvez seja o poliamor, o pluriamor, porque nós temos um código que ele é paradoxal. Ele diz, olha, o princípio da intervenção mínima do Estado na família. Mas ao mesmo tempo ele fala, tem o dever de fidelidade, tem o dever disso, tem o dever daquilo. E aí, quando você me fala sobre a retirada das famílias simultâneas do projeto, né? Aquilo que eu falava que talvez seria o próximo passo do direito, eu já desconstruo isso, nesse próximo passo que seria daqui 10, quando eu presumia, eu falava assim, sabe, até semestre passado, até esse semestre eu dizia assim, talvez a questão do amor plural, ele venha nos 5, 10 anos, agora eu já penso em 30, 40 anos, com essa retirada do projeto. É verdade. Vocês querem ver outra obsolescência que continuou no código, que eu batalhei muito, mas não consegui. E o argumento, Hum. que, óbvio que nessa comissão tinha conservadores de plantão lá, né? Uma frase que eu detesto, sempre foi assim. Eu detesto isso. Porque eu sempre disse assim, se fosse assim, eu não teria entrado na magistratura, né? Sempre foi assim, Uhum. não era, então, sempre foi assim, mas foi Se assim. foi assim, vamos usar telefone de gancho, não vamos usar celular mais, né? E é assim, ó, os pais serem usufrutuários dos bens dos filhos. Usufruto é ter, usar e usufruir dos frutos e rendimentos. Então, se os filhos têm bens, ou porque ganharam, ou porque trabalham, que hoje em dia, novelas, enfim, cinema, os pais podem pegar esse dinheiro, aplicar o dinheiro e todo o rendimento do dinheiro fica para eles. Como assim? A explicação para eu não conseguir derrubar, mas isso é um dado histórico, isso sempre foi assim. Mas isso ainda é fruto daquela situação onde o pater família, né, era o dono da família, administrava o patrimônio da mulher, e isso, aquilo e tal, e também o patrimônio dos filhos. Eu não confesso que eu não consegui entender como é que isso aqui, para mim, era algo que uma das coisas mais fáceis de passar era tirar ele, é o administrador, ele é o responsável, ele é o gestor, né? Bobeia tem que prestar contas se o filho vier a buscar. Não. E o argumento trazido por um ministro do superior, que fazia parte da comissão, não, mas isso sempre foi assim. O que se vai mudar agora? Reformar, então. Vamos deixar do jeito que tá, ué. Aqui para reformar um Do jeito que código. tá, do jeito que tá. Pessoal, pode. Estamos terminando, Odir? Eu estou por conta. Se o professor quiser ficar aqui até 2 da tarde, a gente para o almoço e Não, volta. mas o Eu nem problema são os almoçar eu posso, alunos, eu né? tô de boa, eu tô por conta da professora. Hoje minha manhã é dela. Não, Não, não. o professor teria duas perguntas para fazer. Uma vem até por parte dos alunos e outra é uma dificuldade que eu ainda não consegui resolver, porque eu estou escutando a senhora a falar do dever de fidelidade, de lealdade relacionada ao aspecto sexual. Eu tenho uma dificuldade porque até em negócio jurídico, contratos, a gente tem alguns deveres anexos e limitadores da autonomia privada, que seria uma função social, uma boa-fé, uma probidade. Será que num relacionamento afetivo, a senhora fala muito do relacionamento afetivo, dando direitos e obrigações e com uma responsabilidade ética, né, na relação com um viés ético. Mas será que não é um dever anexo? Eu não falo a fidelidade ligada ao aspecto sexual, essa traição
puramente carnal, mas não teria-se um dever de fidelidade, uma boa-fé, e eu não sei falar para a senhora a consequência, mas como eu escutei a senhora falando de dever de fidelidade, essa intervenção do Estado, não haveria um mínimo a se exigir? Eu acho que isso fica na auréola da privacidade do casal, porque, assim, existem Uhum, relações, sabe, onde os cônjuges, companheiros, sabe, não têm esse dever de fidelidade. São casamentos abertos, relacionamentos abertos, né? Até porque diz que, inclusive, a tendência, né, da sociedade em si de não reconhecer que mantenças de vínculos de natureza sexual fora do casamento, isso atinja, né, a própria rigidez, se isso é aceito, desvincula um pouco o caráter sexual do caráter da lealdade. Mas, assim, ó, também no casamento existem esses deveres, mas são os deveres inerentes dos negócios jurídicos, que é o comprometimento, sabe, o dever de cuidado, enfim. Agora, assim, tirar do código não quer dizer assim, que as pessoas têm o direito de serem infiéis. Não, mas eles serão fiéis por um pacto do casal. Isso não gera perfeito. consequência nenhuma. Não é? Depois, assim, adianta, isso em qualquer situação, a lei impor algum dever, alguma obrigação, e isso não gera nenhuma consequência jurídica no inadimplemento, antes existia, porque se podia, por exemplo, se a mulher casava e não era virgem, o homem podia pedir anulação do casamento, até 10 dias depois, porque a mulher, sabe, ela tinha um defeito, Aham, aham. um defeito, olha, ela não era virgem, Gente, não é brincadeira. mas é É. verdade, né? E também a infidelidade autorizava o pedido de divórcio, não, de separação, quando o elemento culpa, né, era fundamento, integrava essa situação do casamento. Agora não tem mais, né? Porque a culpa sai completamente da esfera do direito das famílias. Uhum. Ainda que se tente manter os alimentos e tal, e de novo cai em cima da mulher, né? Que fala em indignidade, bom, tem uma mulher que é indigna, eu não estou falando em homem indigno, né? Em todo caso, mulher honesta é a que não dá para ninguém, o homem honesto é o que paga a conta, né? Então, existe essa diferença, essa diferença Uhum. conceitual, sabe? E que ela não tem direito a alimentos, né? Antigamente não tinha direito nenhum, depois, não, até pode ter o mínimo para manter a subsistência, mas a obrigação não passa de um cônjuge para o outro, de um companheiro Uhum. para o outro. Vai para os parentes e só se não tiver nenhum parente, enfim, é que pode sabe, buscar do cônjuge o companheiro. Mas agora, assim, o que veio, né, no código que veio mal, dizendo que com o divórcio cessa o dever de mútua assistência. Isso é errado. Então, assim, se cessa, cessa automaticamente. É essa leitura que eu tenho medo que a justiça faça. E que Uhum. no divórcio vai ser necessário, por exemplo, a mulher entrar com uma ação de alimentos. E enquanto tramita esta ação de alimentos, aonde acaba sempre sendo exigida a prova, né, de que ela, de alguma maneira, contribuiu e que essa contribuição das atividades do cuidado de casa, isso nunca teve valor econômico, quando mundialmente é reconhecido que tem, né, 11% da economia do mundo é produzida por esse serviço de cuidado, desempenhado normalmente pelas mulheres, né, de cuidar da casa, dos filhos, dos doentes, dos idosos, enfim, das pessoas idosas, sabe? Isso aí tem. Então, às vezes a gente não se dá conta, quando lê o texto, sabe, dessas circunstâncias que foram colocadas ali, né? A mesma coisa com Entendi. relação a alimentos aos filhos. A obrigação cessa com a maioridade, só
prosseguindo, se ele comprovar. Não, não cessa. Porque hoje em dia, é óbvio que 18 anos de idade não tem como, né, achar que alguém de 18 anos vai prover a própria subsistência. Mas se é essa obrigação do pai, o que que acontece? Onde é que a criança continua morando? Continua morando com a mãe? Quem é que acaba, sabe, sendo sobrecarregado e mantendo o Aham. filho? Acaba sendo sempre a mãe, sabe? Esta linguagem meio que subliminar, assim, que me assusta um pouco neste projeto que foi aprovado desta maneira. Porque algumas coisas, principalmente em termos de alimentos, eu acho que poderia vir alguns esclarecimentos, né? Claro que, às vezes, normas quase de natureza processual, mas que o direito poderia vir aqui. Por exemplo, que eu acho um absurdo, né, de que se o pai não paga alimentos, o filho entra com ação de execução de alimentos, mas se ele completa a maioridade no meio do processo, sabe, quem tem que seguir com o processo é o filho, a mãe, durante todo este tempo, ela que pagou sozinha um sustento que não era dela, ou seja, ela pagou os alimentos dos filhos. Acho que ela Uhum. tem que ficar subrogada neste crédito. Ou se o filho vai morar com o pai, né, ficou devendo alimentos um monte de tempo, essa mulher não pode buscar a cobrança desses alimentos, né, nem Uhum. seguir na ação que eventualmente... O que acontece de uma maneira muito frequente. Então, quando busca a cobrança dos alimentos, o pai acaba convencendo o filho de morar com ele, né? E no momento que vai morar com ele, pede a reversão e aquela dívida alimentar desaparece. É o crédito que o filho pode buscar. O filho está morando com o pai, vai buscar ação contra o filho. Entende? Assim, ó, para mim, assim, o que faltou foi um pouco dessa sensibilidade que está na hora de vir. Principalmente depois, sabe, que o CNJ, de uma maneira tão reiterada, vem impondo os julgamentos atentando às questões de gênero. Sabe? Isso precisa vir, né? Nós temos que Uhum. perceber que essa é a realidade da nossa sociedade e que as mulheres não estão nas casas legislativas, né, para fazer leis, sabe, que atentem a isso. Estão no judiciário, mas muitas vezes ainda, me surpreende muito, copiando o modelo masculino para serem aceitas, sabe? Então, Aham. posições muito conservadoras, enfim. E aí as consequências são essas, né? O grau da situação das mulheres, sabe? De absoluta desequiparação, sabe? Com relação ao homem. Entendi. Eu vou fazer a minha segunda e última, para não atrapalhar os colegas, é o seguinte: os alunos sempre perguntam, professora, método de estudo. Então, eu pergunto para a senhora que vai desenvolver uma tese ou trabalhar em algum tema, qual que é o método de estudo da senhora? A senhora, eu gosto muito de caderno ainda, embora eu tenha um livro da senhora em Kindle, né, e-book, mas qual que é o método de estudo que a senhora hoje atua para desenvolver uma tese, um tema? Em primeiro lugar, eu acho que a primeira coisa que tem que fazer, a gente tem que se impor disciplina. Se nós não tiver disciplina, a gente não faz nada. Eu sempre trabalhei em casa, né? Mesmo quando eu era magistrada, eu ia ao fórum num turno, no outro eu ficava em casa fazendo sentenças, enfim, tenho 3 filhos e sempre fui absolutamente disciplinada. Então, ontem nós estávamos conversando sobre isso. Eu sempre levanto, tomo café, sento na mesa e trabalho até o meio-dia, levanto. Então, isso a gente precisa ter. A gente tem que sentar e fazer. Tanto com vontade, não tanto com vontade, tanto com sono, com dor de barriga, com dor de cabeça. Senta e faz. Sabe? Eu sempre assim, começo me encharcando com o tema que eu quero trabalhar, sabe? Até para adquirir algum tipo de colorido, enfim. E à medida que eu vou lendo, eu já vou sinalizando, sabe, os argumentos que eu vou trazer.
São livros, eu já marco, sabe? Já deixo todos eles marcados, sabe? O que vai entrar. Porque, assim, à medida que a gente se encharca com aquilo que a gente vai trabalhar, automaticamente a gente consegue escrever, né? Desenvolver com um pouco mais de segurança. Senão, o que acontece, que a gente vê de uma maneira muito frequente nesses TCCs dos alunos, né? Acaba sendo uma sequência de citações. É, Fulano, mas o fulano, assim, porque ele não consegue ter uma linguagem própria para abordar aquele tema daquela forma, né? sim. Então, assim, ó, não, agora se leu bastante, sabe, se introjetou tudo aquilo dentro, sabe, a gente começa a ter segurança para poder sentar e escrever, né? E trazer as citações, mas não como as citações como o fio condutor do trabalho. O fio condutor tem que ser aquilo que a gente escreve, né? E, eventualmente, traz como argumento de autoridade, né, algumas citações, algumas ideias, referendando, se opondo àquilo que a gente está sustentando. Mas acho que é isso que se precisa, sabe? Adquirir para si uma, um conteúdo que permita se sentar e se sentir segura para escrever sobre isso. Elinho, quer fazer alguma ponderação? Acho que o Hélio travou. Então, você tinha silenciado. Você está Tá, silenciado. tá no mudo, é. Tá ouvindo? Ok. Sim, sim. Perfeitamente. O professor, as democracias, conforme as leituras, elas são subvertidas, mas as boas Tá ideias, ruim, tá elas ruim o vêm som, de né? todos os lados, vêm de fora, são como o sol. Agradeço muito. Começando O aí, Elinho demora. O Elinho, pode repetir o que você falou, que eu acho que o áudio ficou, na verdade, deu uma queda na sua ficou, internet. ficou, ficou Continua, o que tudo E continua que eu tá, ruim. ouvi tá hoje em ruim, relação a é. Mas eu entendi. Tá ruim. Então tá bom, porque eu é, entendi de, também. não, de tudo que a gente ouviu hoje em relação ao trabalho da subcomissão e a resposta do Senado e do legislador, a gente sabe que as democracias, muitas das vezes, elas são subvertidas por dentro. Mas as boas ideias, elas vêm de fora, assim como da professora. Eu gostei muito, muito dessa conversa nossa de hoje. É, uma questão, um detalhe pequenininho que diz mais respeito ao campo obrigacional, mas influi muito dentro do direito de família. Ela é parte do direito de família. Eu achei muito interessante aquela questão do aval, professor. Muito, muito interessante da desnecessidade do aval do cônjuge, porque automaticamente, no momento que ele presta o aval, ele Vira assume a cobrigado, dívida. né? E a pior, Diego, acabou, pode-se constituir a dívida sem o aval, mas a responsabilidade patrimonial só vai recair no patrimônio daquele que fez o negócio jurídico. Na medida que Sim. te exigia o aval, você avaliava sem querer praticar o negócio, você se tornava responsável. É, Então, isso para mim, eu achei muito, muito interessante. Né? Que aliás, começa no direito de família e vai reverberar lá no de questão dos negócios pois é, jurídicos. mas assim, ó, o que existe às vezes é a segmentação. Quem trabalha com direito de família não enxerga esse outro lado. Aliás, foi uma sugestão minha, essa do avalista. Eu disse, gente, como é que vai prestar aval? Ele vai virar cobrigado? Não tem como. Assinou ali, igual, né? Não tem muito como. Mas isso a gente percebe muito. Por isso que é importante a gente ter um olhar mais aberto e não ficar só centrados em alguma coisa, por exemplo, com a questão do processo. O processo, o direito das famílias é absolutamente desvinculado das questões de ordem processual, sabe? Os processualistas não gostam de direito de família e quem trabalha com direito de família não conhece processo, né? E quando são algo que precisava andar um pouco mais juntas. Eu passei toda a vida, tanto que meus livros sempre trazem aspectos processuais, né? Porque eu sou processualista por formação. Por exemplo, como que uma ação de divórcio, os filhos entram junto do processo? Então, o que acontece? Alimentos estão dentro Então, e aí tem muitos juízes que mandam vir os processos desmembrados, divórcio, questão dos filhos, outros, sabe? Quando possível, é uma acumulação de demandas, né? Que
várias ações serem tramitadas dentro da mesma ação, sabe? Vários pedidos, várias pretensões, sabe? Sujeitos a várias. A questão também, essa resistência ao tal do divórcio unilateral, potestativo, mas como diz, bom, se pede o divórcio, né? Mas cumulativamente se pede a convivência com os filhos, sabe? Guarda, a partilha dos bens, tal. Então, se concede liminarmente o divórcio, o processo segue com essas outras demandas, né? Que é o que se chama cúmulo de ações. Mas isso tem que estar um pouco dentro do processo para se poder fazer essa leitura. Professor, eu quero te agradecer. Eu estou batendo esse papo aqui, e sabe o que está na minha cabeça? Sendo bem franco para você, porque quando a gente explica, eu tenho uma neura comigo que eu não tenho que só ensinar o que está no código, eu tenho que fazer o aluno compreender o porquê aquilo está no código. Tudo tem um porquê. Essa conversa nossa, professora, ela vai ecoar por tanto tempo, eu diria, seguramente durante toda a minha carreira como professor. Eu estou conversando com uma instituição chamada Maria Berenice Dias, que conseguiu nos contar de forma muito, muito clara o que acontece nos bastidores de uma elaboração, de uma reforma de código. Eu não estou dando aula daqui a 10, 15 anos, eu falo, olha, gente, isso aqui era para ser assim. Sabe essa guarda que a mulher fica esse tempo todo? Então, teve uma professora que lutou contra isso. Então, essa conversa nossa, professora, ela vai ecoar por tanto tempo para tantos alunos. E eu te agradeço, a gente está muito grato pela sua presença, pelo seu tempo, que a gente tem de mais precioso é o tempo. E mais do que tempo, você nos deu atenção, nos deu afeto nessa manhã. Obrigado, professora. E eu repito, reforço, pense, você tem meu contato, tem o seu, o que nós pudermos ajudar, seja em relação ao Rio Grande do Sul, combate às fake news relativas à reforma do Código. Se você tiver alguma coisa, então, tem uma coisa jurídica, não sei como nós podemos te ajudar juridicamente, mas o que você precisar, fala. Aí a gente faz. Obrigado, viu, professora? Essas são as minhas Então, palavras já vou finais. deixar uma solicitação. Vamos olhar para a adoção? Vamos olhar para? Adoção? Vocês trabalham com Vamos. isso no direito das famílias? Ou Sim. não? Uhum, É a maior uhum. catástrofe do Brasil, mais do que a do Rio Grande do Sul. É a maneira como o Estado não cuida dessas crianças. Porque eu sempre Uhum. digo que essas crianças que estão afastadas dos pais se tornaram os filhos do Brasil. São os filhos de todos nós. E o que o Estado faz? Os deposita num abrigo e lá eles ficam. É. Fica. Fica. O sistema que existe, ele está falido, ele não funciona e ele nunca vai funcionar. Então, assim, nós precisamos assumir essa responsabilidade que ela é só nossa. Não são as Uhum. crianças que estão lá invisibilizadas, que ninguém tem acesso a elas, porque elas não queimam o chão, sabe? Não tem acesso nenhum, não há nenhuma responsabilidade nem do Judiciário, nem do Ministério Público, nem da Defensoria Pública. Ninguém olha para essa situação calamitosa, escandalosa, É. vexatória, criminosa que o Brasil comete. As crianças entram com a pulseira do hospital quando nascem, saem com 18 anos direto ou para o tráfico ou para a prostituição. Sabe? E dentro dos abrigos, que é terra de ninguém, sabe? Ninguém controla isso. Muitas crianças nascem nos abrigos, né? É um horror, um horror, um horror. Essa é a grande causa que nós, no IBDFAN, tentamos ver se a gente consegue, mas é uma pauta que não avança. Então, quando falem em direito de família, por favor, dediquem, olhem sobre a questão da adoção. Eu sei que o ECA não está nos currículos escolares das universidades como deveria estar. Infelizmente, Então, ao infelizmente. menos peguem isso, que isso é direito de família. Essa parte da adoção também. Deixa os atos infracionais, deixa isso, pode deixar fora. Mas, por favor, estes é uma questão que tragam para dentro da aula de vocês. Ô, professora, obrigado, viu? Não, que sabedoria. Eu vou pedir só para a gente fazer um sorriso para o foto. Então, eu vou tirar um Ah, print na então tá tela bom. aqui. Ah, então tá bom. Vou dar um print na tela aqui para a gente ficar bonitão. Um, dois, três e já. Tirei um print legal aqui, pessoal. Bom. Que Professora, bom, que obrigado. bom, Um foi uma delícia. beijo no coração, viu? Nós te amamos. Eu também.
Tchau, tchau, tchau. Até Tchau. mais, professora. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.